Pessoal, o nosso Bendita Hora está começando e, como eu já disse para vocês, hoje nós vamos falar sobre a cirurgia bariátrica e todos os seus procedimentos. Para a gente poder entender melhor, acompanhe comigo esse VT. A cirurgia bariátrica ou gastroplastia, como é chamada pelos médicos, é uma operação indicada para tratar de casos graves de obesidade. Quem é operado tem seu estômago bastante reduzido. Um estômago comum tem capacidade para aguentar de 1 a 1,5 litros de alimentos, enquanto o estômago reduzido aguenta apenas de 200 a 250 ml. Para que se possa realizar o procedimento, é preciso passar por diversos profissionais da saúde, incluindo nutricionista, endocrinologista, cardiologista, gastroenterologista e também um psicólogo. Conheça mais sobre a cirurgia bariátrica hoje no Bendita Hora. Que maravilha, né? E, inclusive, é em respeito a você, para você também ter uma qualidade de vida melhor, que a Rede Vida está levando essa pauta tão importante para sua casa. Com muita alegria, eu recebo aqui 2 profissionais gabaritadíssimos. O Dr. Gustavo Paturi, que é cirurgião do aparelho digestivo e bariátrico. Olha, doutor, especialista em aparelho digestivo, referência em cirurgia bariátrica e metabólica, em operações robóticas minimamente invasivas. Quanta capacitação. O doutor faz parte do corpo clínico dos hospitais São Luís Itaim, Vila Nova Star e Albert Einstein e também é titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Doutor, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Padre Lúcio, obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite. Eu agradeço muito a sua disponibilidade, sua prontidão, doutor. E é claro, nós recebemos também com muito carinho o Fred, psicólogo Fred Figner, que é formado em psicologia pela Universidade Paulista desde 2007. Olha só, Fred, já atua como psicólogo organizacional, coach, mentor, palestrante. E ele vai falar não só como psicólogo, mas também como alguém que entende de cirurgia bariátrica, porque ele passou por um procedimento. Seja bem-vindo, Fred. Obrigado pelo convite. Que alegria receber você aqui. Bom, então você também pode seguir, vão aparecer os contatos de como seguir o Fred, o contato para o doutor também, e a gente vai começar a nossa pauta já fazendo as perguntas. Doutor, cirurgia bariátrica, eu acho que é a primeira pergunta que todo mundo faz. É um bicho de 7 cabeças, com perdão da expressão, né? Mas é popularmente o que eu ouço também até dos antigos. Nossa, é uma coisa de 7 cabeças, eu tenho medo. Doutor, e aí? Não, na verdade, a gente vê que a obesidade vem crescendo cada vez mais, não só no Brasil, mas no mundo. Os números estão alarmantes, então virou basicamente uma pandemia mundial. E a cirurgia bariátrica, ela cresceu muito nos últimos tempos e atualmente tem se tornado cada vez uma cirurgia mais comum. Tá? A gente não pode falar que é uma cirurgia simples, é uma cirurgia de grande porte. Tá? É uma cirurgia que o paciente precisa de um acompanhamento, não só do cirurgião, mas ele precisa ter um acompanhamento multidisciplinar, de um cardiologista, de um psicólogo, de um nutricionista, de um cirurgião. Então precisa de um endocrinologista, precisa, na verdade, de uma equipe multidisciplinar para orientar o paciente para chegar a essa decisão de fazer a cirurgia bariátrica. Queira ou não queira, a obesidade é uma doença que traz consigo outras doenças como diabetes, hipertensão arterial, problemas articulares, depressão. E, na verdade, a cirurgia bariátrica acaba sendo uma arma que a gente tem contra a obesidade. Assim como medicação, assim como tratamento clínico. E a cirurgia bariátrica vem justamente para a gente tentar tirar o paciente daquele ciclo de perda e ganho que ele sempre fica tendo na vida. Mas, doutor, muita gente tem sobrepeso também. Em que casos a cirurgia bariátrica é recomendada? Exatamente. As indicações de cirurgia bariátrica, basicamente, são quando o paciente tem um índice de massa corpórea acima de 35 e alguma doença, ou um índice de massa corpórea acima de 40. O índice de massa, na verdade, para o pessoal que está em casa, é fácil de calcular. Basicamente, ele pegar o seu peso e dividir pela altura ao quadrado. Isso vai dar um valor. Se ele tem esse índice acima de 35 e diabetes, hipertensão arterial, doença do refluxo gastroesofágico, esteatose hepática, doenças articulares, ele realmente acaba se enquadrando e junto com o cardiologista, com o endócrino, com toda a equipe, chega-se à decisão de fazer a cirurgia. Aqueles pacientes que têm um índice de massa acima de 40, ele já tem uma indicação de cirurgia bariátrica, mesmo sem qualquer doença, de qualquer comorbidade.
Maravilha. E o Fred, ele trabalha com... Aliás, o papel do psicólogo, gente, é imprescindível numa sociedade em que vive correndo para lá e para cá, com informação chegando a todo instante. E o Fred, além de ter passado por esse procedimento, ele aconselha, ele ajuda, ele presta o serviço profissional para quem está pensando em passar por isso ou já está passando. Fred, o seu papel como psicólogo nessas horas, qual é a sua função principal? Orientar, acalmar? O que você faz então nesses casos? O papel do psicólogo, conforme o doutor falou, ele faz parte da equipe multidisciplinar e um dos principais direcionamentos que o psicólogo deve ter é, antes da cirurgia bariátrica, fazer o processo de avaliação psicológica para ver se o paciente está apto, emocionalmente preparado para passar pelo processo. Então, muitas pessoas procuram um psicólogo que já querem logo um laudo, acham que é um atestado e, na verdade, não. É um processo de avaliação, existem algumas sessões e ali nas sessões vão ser investigadas tanto a demanda, por que levou ele aquele motivo de tentar fazer a cirurgia, aspectos de família, se já alguma vez tentou um suicídio, se apresenta algum tipo de transtorno mental, a questão da compulsão, da autoimagem, tudo isso é avaliado. Após todos esses critérios serem avaliados, especialmente se a pessoa conta com uma rede de apoio, que é fundamental durante o processo, familiares, aí o psicólogo vai emitir o laudo. Após a cirurgia, é muito indicado o processo de psicoterapia. A psicoterapia ela vai ajudar o paciente, após a cirurgia bariátrica, a entender os seus gatilhos emocionais, como os pensamentos que geram ansiedade, que geram a depressão, e trabalhar com esses pensamentos também, dependendo da abordagem psicológica, com foco em conseguir minimizar aí os efeitos emocionais que começam justamente na nossa cognição. Então, todo o papel do psicólogo, ele passa desde antes da cirurgia, depois o acompanhamento é sempre indicado a psicoterapia. Fred, tem muita gente que eu conheço que come porque é ansiosa, então desconta a ansiedade na comida. Uma pessoa que chega assim lá para se tratar com você, qual é a indicação? O que você aconselha nesses casos? Então, na verdade, o psicólogo ele não faz um papel de conselheiro. O psicólogo vai ajudar a entender juntamente com o paciente quais são os pensamentos, quais são os aspectos, os gatilhos que levam àquela ansiedade ou àquela depressão. Então, o psicólogo ele vai conseguir, através de uma metodologia, através de um método, entender quais são os gatilhos, os pensamentos e que horas aquele paciente ele sente fome, aquela fome emocional que a gente fala. Sim. Não necessariamente as pessoas têm ciência de como funciona o mecanismo dela cognitivo em relação aos seus pensamentos. Então, dentro de uma abordagem cognitiva, a gente sempre procura entender quais são os tipos de pensamento que passam na cabeça do paciente e aqueles pensamentos vão gerar um impulso para a comida. Entendi. Doutor Gustavo, e no que consiste, então, para nós que somos leigos, não entendemos de medicina, a maior parte do público aqui tem essas dúvidas que podem parecer muito comuns, mas são necessárias serem feitas as perguntas. No que consiste a cirurgia bariátrica? O que acontece lá dentro? Basicamente, a cirurgia bariátrica, a gente faz uma redução do estômago. Atualmente tem 3 cirurgias que a gente mais faz, principalmente as 2 que a gente mais faz no Brasil e no mundo, que é o bypass e a gastrectomia vertical, que são as mais feitas no Brasil e no mundo. O bypass gástrico, basicamente, a gente, na verdade, reduz o estômago em cerca de 95%. Puxa. Então, você fica com o estômago bem pequenininho mesmo, cerca de 30, 50 ml, só vai caber. E a gente faz um desvio de trânsito intestinal. Então, ela é uma cirurgia tanto restritiva, ou seja, ela diminui a quantidade de comida que acaba entrando na câmara gástrica, e também ela é uma cirurgia desabsortiva, que a gente faz um desvio do intestino. Vai ter uma parte do intestino que a comida passa e ela não é absorvida. Isso, além de gerar a perda de peso, a comida chegando crua numa parte média do intestino, se acaba gerando alguns hormônios que dão a sensação de saciedade precoce e que acabam também melhorando outras questões, como o próprio diabetes e hipertensão. E existem casos em que a cirurgia não é indicada, doutor? Sim. A gente tem algumas contraindicações de cirurgia. Então, geralmente pacientes que têm problemas psiquiátricos, geralmente crianças menores de 16 anos, pacientes que possuem vícios, então pacientes que têm compulsões alimentares, pacientes que têm vício, têm alcoolismo, e geralmente pacientes que têm alguma doença genética. Muito bem. Fred, oi. Uma pergunta que chegou. Vamos ver então a pergunta. Uma pergunta para os nossos convidados que você vai ver nesse VT. Vamos acompanhar. Meu médico me indicou fazer bariátrica, mas tenho muito medo. O que eu faço? Aliás, a pergunta também exige a resposta de 2 profissionais, né? O medo e a questão também do próprio estômago, do metabolismo que às vezes esteja alterado.
Doutor Gustavo, e aí? Na verdade, a cirurgia bariátrica é uma decisão muito importante para o paciente. Sim. É importante ter uma ideia do que a gente também tem falado bastante, de que não é o caminho mais fácil. Os pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, eles notam isso. É um passo muito grande, é um passo muito difícil de se tomar. Então, para tentar diminuir esse medo, que é normal, queira ou não queira, ele vai ter uma mudança na vida dele, precisa de apoio familiar, precisa de uma boa equipe, com um cardiologista, com um psicólogo, com um nutricionista, com um endocrinologista, com um bom cirurgião que tire todas as suas dúvidas, qual vai ser a melhor técnica para o seu caso, explicar direitinho sobre o pós-operatório, como que vai ser essa alimentação no primeiro mês de pós-operatório, que basicamente é uma dieta basicamente líquida e bem de pouquinho em pouquinho, que ele vai ter que tomar suplementação pelo resto da vida, mas que a suplementação, em contrapartida, a medicação é muito melhor. Então, ele tem que focar mais nos benefícios da cirurgia e ter todo o apoio da família e da sua equipe multidisciplinar para tentar tomar essa decisão da melhor forma possível. Muito bem. Ô Fred, e o medo? Como é que entra nessas horas? Então, o medo ele faz parte da nossa psique, da nossa estrutura psicológica, né? Então, lidar com o medo é algo que é normal para nós ao longo da nossa história. A gente sempre lida com alguma coisa que nos desafia. Se eu posso me dar uma sugestão, é conhecer muito o processo, ler bastante, estudar o processo, conversar com outras pessoas que fizeram, mas especialmente ter a confiança e seguir a sua equipe disciplinar, né, multidisciplinar. A escolha do cirurgião é fundamental para que role a empatia, bem como do psicólogo e os demais profissionais. A escolha desses profissionais vai ser muito importante para dar justamente aquela segurança psicológica. E também entender o seu tempo também, né, de acordo com a orientação médica, enfim, mas de entender também o seu tempo de maturação desse processo, porque é uma mudança que não tem volta. E como é que foi a sua experiência? A minha experiência foi pensada durante 5 anos, né? Então, o processo do sanfona, que engorda e emagrece, mas eu procurei um cirurgião que eu me sentisse muito confortável. Faço terapia, como todo bom psicólogo, faz terapia há bastante tempo. E mesmo assim, após a cirurgia, ainda tive alguns momentos de desafio, porque a cabeça da gente acaba pensando várias coisas, e aí toda a técnica e abordagem psicológica me ajudaram a fazer esse processo de forma tranquila, enfim. Mas é um processo de maturação, você tem que ir amadurecendo a ideia e confiando nos profissionais. E saber também que todo processo cirúrgico é passível de risco. Maravilha, nosso assunto aqui muito interessante, 2 pessoas especialistas com todo o conhecimento profissional partilhando ao vivo em rede nacional com você. Está, inclusive, hoje falando sobre cirurgia bariátrica, só que a gente vai agora servir um cafezinho para os nossos convidados e você pode pegar o seu café também. A gente já volta, não muda de canal, é besteira. Aqui é o melhor, é o canal da família. A gente já volta, aguenta aí. Voltamos ao vivo com Bendita Hora. O Rodolfo está aqui servindo cafezinho para nós. Rodolfo, o melhor café da Rede Vida, viu? Melhor café. Só que você só faz no Bendita, né? Na hora do terço não tem. Só Padre Juarez. Gente, nós estamos falando sobre cirurgia bariátrica e nós queremos levar sempre o melhor para sua casa. É por essa razão que o Bendita Hora traz aqui, 2 especialistas, o doutor Gustavo, que está conosco, e também o Fred, psicólogo, que tanto auxilia as pessoas nesse processo, que é uma decisão importante e às vezes não é fácil. Inclusive, você já ouviu falar sobre gordofobia? Dá uma olhada nesse vídeo. Você sabia que muitas vezes a maneira como você ou outras pessoas veem o seu corpo pode fazer tão mal para sua saúde quanto comer um saco de batata frita? Você sabia que isso é comprovado pela ciência? Sabia que a nossa autoimagem altera a nossa capacidade de emagrecer?
E no fim das contas, será que o seu peso e a sua silhueta são os melhores indicativos da sua saúde? Quer entender por quê? A gente explica. Então vamos por partes. Vamos ser sinceros, nem todo mundo tem aquele corpo de capa de revista, mas existe uma grande diferença entre estar acima do peso e não ter saúde. E existe uma diferença maior ainda entre preocupação e preconceito com pessoas acima do peso. A chamada gordofobia, ou em inglês fat shaming, é a aversão a pessoas que parecem estar acima do peso, sejam elas obesas ou apenas um pouco gordinhas. Essa aversão pode se manifestar com um comentário que parece simples na rua, por trás do anonimato da internet, ou até com um amigo próximo sem muitas papas na língua. Então, se a gente disser que todo esse cenário é causado por uma confusão entre o que é saúde e o que é estética, nós não estamos dizendo que o seu peso corporal não é importante, muito pelo contrário. É claro que ninguém é saudável pesando 250 quilos, mas a verdade é que cada corpo é único e tem suas próprias características. As atrizes mais bonitas e os modelos mais sarados, por mais que tenham corpos lindos, entre aspas, não são necessariamente as pessoas mais saudáveis. Imagine duas mulheres de 1,60 de altura. A primeira pesa 50 quilos, é fumante, não recusa um refrigerante bem gelado e tem pressão alta. A segunda pesa 70 quilos, segue uma alimentação low carb e pratica judô 3 vezes na semana. Qual das duas você diria que é mais saudável? Além disso, a autoimagem de cada um, ou seja, a maneira como cada um percebe o próprio corpo, é fundamental para o controle do peso e da saúde de um modo geral. É verdade, inclusive tanta gente cobra, né, o tal do corpo perfeito, do corpo ideal, quando na verdade, isso eu digo como sacerdote, a nossa preocupação, em primeiro lugar, é com a saúde. A saúde é um dom dado por Deus para cada um de nós administrarmos, né? Doutor Gustavo, e essa questão da gordofobia, o que o senhor pensa a respeito? O que a gente vê principalmente no consultório, principalmente quando o paciente vem procurar a gente para a cirurgia bariátrica, é que justamente o paciente ele vem sofrendo preconceito desde que ele é gordinho, desde que ele é do sobrepeso. Então é um paciente que ele tem problema no trabalho, ele tem problema com a família, tem problema de relacionamento, tem um problema de própria aceitação dele. Tá? E é bom conversar sobre isso, por isso o apoio do psicólogo, para ele entender de autoimagem, entender sobre peso e saúde, entender que a obesidade é uma doença e que precisa ser tratada, mas que não significa que ele vai ter que ficar com um peso basicamente inanição para ele ficar bem. Então, justamente, o paciente precisa entender que ele precisa ter saúde. E é justamente isso que a gente tenta dar, principalmente com a cirurgia bariátrica, é tentar controlar essa obesidade, tentar controlar essa doença através de mais um mecanismo. Lembrando que, na verdade, o tratamento clínico com mudança de hábito alimentar e mudança de hábito de vida, realizando exercício físico, é o fundamental. Não adianta, de forma nenhuma, o paciente fazer a cirurgia bariátrica e achar que é um milagre. Eu vou fazer a cirurgia, não vou precisar mudar hábito alimentar e não vou fazer exercício físico. Ele vai ter que entender que, a partir do momento que ele tem a decisão de fazer a cirurgia, ele vai ter que mudar a vida dele até a partir daquela decisão, antes mesmo da cirurgia em si, justamente para ter saúde. Fred, as pessoas confundem, então, estética com saúde? As pessoas confundem estética com saúde, mas a gente também tem que pensar o quanto que o nosso condicionamento, né, cultural, social, imagem, redes sociais, o quanto que isso reforça que a felicidade está associada a esse corpo até então magro, definido, sarado. E é muito interessante porque até mesmo no consultório eu tenho vários pacientes que sofrem muito com isso, porque eles conseguem fazer um processo de comparação sobre o seu estilo de vida, sobre as condições que têm, os recursos que têm, ou o seu horário de trabalho, com a projeção de redes sociais e pessoas que têm aí que trabalham da imagem. A gente tem que lembrar que o Brasil é um dos países que mais fazem cirurgias estéticas no mundo. A gente tem que lembrar também que o julgamento de valor, né, quando a pessoa está sobrepeso, né, ou é obeso, muitas pessoas vão julgar um valor nela, vão dar características morais, éticas naquela pessoa, ou então vão chamar disso ou daquilo, e isso gera muito sofrimento, gera depressão, gera tristeza, gera ansiedade. Então eu costumo falar, se a gente não pode fazer um comentário, né, uma fofoca positiva, uma fofoca que vai nutrir, que vai levar a pessoa, então não faça, evite. É realmente muito importante, porque tantas vezes, né, a gente acaba falando coisas desnecessárias que não acrescentam nada, mas que prejudicam o próximo. A gente tem que estar atento a isso. Vamos para mais, então, uma pergunta, que vai aparecer aqui na tela, eu vou ler com vocês, tá bom? O preconceito contra gordos chegou assim, dessa forma. Contra gordos faz com que entrem em depressão e procurem mais a cirurgia bariátrica? Dr. Gustavo? Eu acho que não, que o
preconceito faz com que eles entrem, que faz com que a procura da cirurgia seja maior. O que a gente tem visto é que o acesso à cirurgia tem sido cada vez maior, justamente porque as pessoas estão buscando saúde em si. A gente, como o próprio psicólogo falou, a gente tem esse... dos pacientes quererem sempre mais estética do que saúde, mas a gente, na verdade, procura pela cirurgia bariátrica tem aumentado principalmente em relação à saúde. A gente vê um número alarmante de pacientes com pré-diabetes, diabetes, hipertensão arterial e geralmente pacientes até novos, pacientes de 30, 35 anos, já tomando insulina, já tomando 2 ou 3 medicações para hipertensão. Então, cada vez mais o número de pacientes acaba procurando para tentar melhorar essa condição. Queira ou não queira, quando a gente acaba tratando a obesidade, você acaba tratando também e melhorando essas doenças co-irmãs, que seriam diabetes e hipertensão. E junto, agora eu pergunto para o Fred, né? Porque junto com diabetes e hipertensão vem a depressão. E aí, Fred? O Brasil está em números alarmantes de depressão. A gente tem que lembrar que todo preconceito que eu recebo é uma desqualificação à minha pessoa enquanto ser humano, e isso vai afetando os meus aspectos emocionais, vai fazendo que eu tenha um autoconceito, ou seja, um conceito que eu tenho sobre mim de forma negativa, vai prejudicando a minha estima. Então, a estima é o quanto eu cuido de mim, quanto eu tenho estima por mim, né? E isso vai entrando numa espiral, onde vai levando a pessoa numa espiral descendente, que a pessoa acaba não conseguindo sair, não conseguindo se movimentar, perdendo oportunidades emocionais, perdendo oportunidades, muitas vezes, de ir para um determinado encontro social, porque não tem uma roupa adequada, e ainda tem toda essa questão do preconceito em relação à sociedade. Isso gera muito sofrimento, né? Existe... por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela deixava de sair, né? Uma paciente, ela deixava de sair porque ela tinha vergonha do corpo dela enfim, então ela acabava ficando reclusa e isso ia gerando uma espiral descendente e ela ia entrando mais em depressão ainda. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado ao lidar com as pessoas e entender que cada um está no seu processo. E a gente vê também, padre, não só uma melhora em relação à saúde, mas principalmente melhora em relação a essa parte psicológica do paciente. Eu recebi de uma paciente minha, acho que 4, 6 meses depois da cirurgia, ela me pedindo milhões de obrigados porque ela nunca tinha saído com a amiga para comprar roupa. Isso. E aí ela tinha perdido o medo de sair com a amiga para comprar roupa e tinha ido comprar uma calça. Nossa. Então, as pequenas conquistas que o paciente acaba tendo e que vai melhorando não só a parte de saúde, mas melhorando também a parte psicológica. Doutor, o senhor vê muita vida transformada, é gratificante, né? É gratificante. Essa parte da cirurgia, os relatos que a gente recebe de paciente, é uma das coisas que mais faz valer a pena. Inclusive, a gente vai ver um caso agora ao vivo aqui no estúdio. Eu vou chamar aqui uma amiga muito querida, a Letícia, que realizou esse procedimento. Oi, Letícia, Padre, seja bem-vinda. Deus te abençoe, meu anjo. A gente quer mostrar com muito carinho ela que faz parte aqui da Rede Vida. Ela faz aqui um trabalho brilhante e eu conheci a Letícia antes da cirurgia. Sim. E eu posso dizer que ela é uma vencedora. Letícia, que foto linda. Olha como é que você era, sempre foi linda. Imagina. Mas você, para ter essa transformação, passou por todo o processo. Sim. Primeiro, como é que foi? Como é que isso foi, essa decisão na sua vida? Certo, padre. Na verdade, eu era modelo plus size, então com relação à estética, essas coisas eu não cheguei. Hoje eu percebo que sim, eu ainda fui vítima de gordofobia, mas na época isso eu dizer que não me atingia, enfim. Só que eu tive eu operei com 135 quilos. E aí eu tive uma afilhada, né, a minha sobrinha, e com 1 ano de idade ela queria muito que eu sentasse para brincar com ela, para ficar no chão, para dançar, para correr. E eu percebi que eu não conseguia, eu já estava sentindo isso há um tempo, né? Demoraram, assim, 2 anos para eu comecei a estudar sozinha, eu comecei a ler, comecei a pesquisar, entrava em fórum, assistia cirurgias, mas em mim. Aí, neste dia, quando ela quis que eu sentasse e eu não conseguia, eu cheguei em casa, chorei e falei, não, vou fazer, tomei essa decisão. Então, na verdade, foi um processo de 2 anos, entendendo o que era, que minha vida ia mudar com um psicólogo, com um psiquiatra, entendendo que não era somente a cirurgia e sim tudo. Aí, neste dia que eu resolvi, falei com o meu psicólogo e aí a gente começou a trabalhar
tudo isso. Aí também foram mais um ano para dar certo. Ah. Então, assim, é muito além do que somente entrar numa calça 40, que eu usava 56. Eu tive essa experiência de sair, eu até me emociono, porque realmente você entrar numa loja e você, assim, escolher o que você quer, as pessoas não têm noção o que significa, né? Então eu tive tudo isso, mas eu tava com um grau de esteatose hepática, grau 4 já. Puxa. Então já tava, né, assim, não tinha diabetes, nada de pressão alta, nada, mas a minha esteatose era bem complicada, né? E aí eu fiz todo esse processo e já vai fazer 1 ano e 6 meses que eu fiz. Como está a sua saúde hoje? Extremamente perfeita, justamente porque eu faço cada mês eu faço todos os exames, eu tomo as vitaminas, eu sigo não é uma restrição e nem uma dieta, é uma reeducação alimentar. Então, assim, minha vida mudou completamente, não só com relação à alimentação, mas com os exercícios, com o psicólogo, é muito importante, né? O meu gastro, meu psicólogo, meu psiquiatra, todo mundo trabalhando junto, exatamente. Porque assim, padre, muda a vida. Muda, né? Nunca mais vai ser a mesma coisa. Então a gente precisa fazer os exames sempre, a gente precisa estar alerta, estar vigilante e, consequentemente, a cabeça também muda e quanto mais você percebe melhoras, mais você... E assim, a agilidade, a flexibilidade, você melhora no trabalho. Essa foto é surreal, porque é o que em 1 ano, eu tirei dia 31 de outubro. No mesmo dia, 1 ano, no mesmo horário. Foi bem significativa. Isso aqui, padre, era o que eu carregava no meu corpo. Puxa, quanto então? Eram 13 quilos de 5 quilos de arroz. Puxa. Tudo isso que eu perdi em 1 ano. Hoje eles fizeram a conta, hoje nem eu sabia mais a conta, porque chega uma hora que você começa a viver novamente essa nova vida e você para de... Eu fazia posts 1 por mês e o post de 1 ano eu não fiz, eu tirei essa foto pra fazer e não fiz. E graças a Deus eu tô super bem, então, mas hoje eu tô com 75 quilos a menos. 75 quilos Isso, a menos. Bom, você não fez post, mas agora está colocando isso a serviço em rede nacional para testemunhar. Uma pergunta que eu faço, é claro que eu quero que você dê a resposta do fundo do seu coração. Não pensa para responder, diga na lata. Você está feliz hoje? Muito. É isso que eu E queria grata. saber. Grata Tá por feliz? tudo. Lê, você para mim é um exemplo. Muito obrigado Obrigada, pelo seu eu. testemunho, por partilhar uma coisa pessoal diante de profissionais e diante do Brasil todo. Só uma coisinha rapidinha, para quem pensa em fazer, para quem está ouvindo a gente, Isso, o que você diz? faça por você mesmo, independente, por você. Não pensa para você ficar mais bonita, para você ficar... Não, se você se aceita, ok, você está saudável, ok, mas se você tomar essa decisão, tem que ser por você e só por você, porque quem tem que segurar as consequências aí é só você mesmo. Lindo, Lê, parabéns, palmas para você. Obrigada. Toda a equipe aqui batendo palmas para você. Parabéns, viu? Obrigada, padre. Gente, olha só que coisa bonita. Então eu perguntei para ela se ela estava feliz, porque é justamente isso que eu queria saber. Às vezes a gente pode falar, tem a teoria, mas e na prática? E ela mostrou, ela está feliz, e a gente nota. Doutor Gustavo, quanto tempo demora o pós-operatório, a recuperação de uma cirurgia desse porte? Na verdade, o paciente geralmente ele opera num dia. Atualmente ele fica aí 1 dia e meio a 2 dias internado. No primeiro dia de pós-operatório, geralmente ele fica aí 16 horas em jejum. A gente inicia uma dietinha líquida de prova, que é água, chá, Gatorade, água de coco, bem de pouquinho em pouquinho, só para ele não enjoar. E geralmente vai embora no outro dia. Esses primeiros 30 dias são uma dieta estritamente líquida. Tá? E aí depois a gente vai introduzindo, junto com o pessoal da nutrição, dietinha mais pastosa e uma dieta mais sólida. Tá? Na verdade, a perda de peso do paciente geralmente varia aí de 15 meses até mais ou menos 18 meses. Tá? Sendo que a grande perda de peso geralmente é nos primeiros 7 meses. Os primeiros 7. Geralmente a cirurgia bariátrica vai dar uma perda de peso aí entre 35%, às vezes até 40% do peso do paciente. Puxa, ô Fred, e a pessoa então, ela sai do pós-operatório, geralmente quantos dias depois que ela procura profissionais como você, para a parte psicológica? Olha, quando eu operei, poucas horas depois eu já estava andando, né? Que inclusive é indicado, e na outra semana eu já estava fazendo terapia. Já na outra semana? Na outra semana. Tá aí, gente, na outra semana, o Fred, que está nessa área,
profissional de diagnosticar os problemas, a psicologia é fantástica. Eu fiz psicologia um pouquinho só no seminário, são noções, mas eu gostaria muito de aprofundar mais. Então, na outra semana já começou. E é fundamental para a gente conseguir trabalhar toda a ansiedade que gera, e que todos nós sentimos, né? A gente muitas vezes tem a crença que eu não vou ter ansiedade. Ansiedade faz parte da natureza humana. Todos nós sentimos algum nível de ansiedade. O ponto é quando a ansiedade ela acaba engolindo a gente, quando ela nos bloqueia de alcançar o objetivo ou a gente entra num nível de vulnerabilidade muito alto. Mas saber equilibrar a ansiedade, saber exatamente que tipos de situações ou gatilhos ou que você se coloca que geram ansiedade é fundamental para você conseguir fazer boas escolhas na vida. Um estilo de vida adequado tem muito a ver com as nossas escolhas, o grupo social que a gente escolhe, os lugares que a gente frequenta, grupos religiosos, de amigos, tudo isso vai impactar no nosso bem-estar, na nossa felicidade. Nunca se estudou tanto felicidade, inclusive tem uma psicologia que chama Psicologia da Felicidade ou Psicologia Positiva, que é especialista, que é um movimento que estuda muito a felicidade, e relações positivas é fundamental para esse bem-estar. E isso ajuda a minimizar também os efeitos da ansiedade, porque você tem um grau de segurança maior. Perfeito. Nosso papo não acabou, não. A gente vai continuar conversando. Eu queria que você tirasse sua dúvida, então. Na verdade, doutores, eu vou perguntar o seguinte. Às vezes a gente ouve na imprensa, nos meios de comunicação, né? Algumas pessoas dizerem assim, né? Fulano fez uma cirurgia bariátrica, não se deu bem, veio até a óbito, às vezes passou muito mal, ou então às vezes teve algumas consequências, né? Isso é porque, de repente, a pessoa que não teve uma precaução, não fez as coisas corretamente, ou pode acontecer com qualquer um? Boa pergunta. E é isso? Na verdade, a cirurgia bariátrica atualmente é uma cirurgia que tem um risco muito baixo. Sim. Tá? O paciente precisa se preocupar e passar com um cardiologista, endocrinologista, para justamente fazer esse preparo pré-operatório, tá? É um paciente que a gente, como ele mesmo falou, o paciente geralmente quando sai do centro cirúrgico, a gente já manda ele chegando no quarto caminhar. Então é um paciente que a gente pede para caminhar de hora em hora, então ele fica sentado numa poltrona e de hora em hora ele levanta e vai caminhar pelo hospital, porque isso já diminui risco de pneumonia, risco de trombose, que são riscos inerentes a qualquer procedimento cirúrgico, mas que pelo fato do paciente ter obesidade, ele tem um risco maior. Então o paciente até quando toma a decisão de fazer a cirurgia, ele tem que ter ideia desses riscos. Tá? A gente tenta minimizar esses riscos o maior possível. E atualmente, com a tecnologia que a gente tem de cirurgia minimamente invasiva, que geralmente o paciente fica internado atualmente 1 dia e meio, antigamente ficava 4 ou 5 dias, ia para a UTI, hoje não vai mais. Tá? Com todo o material que a gente tem e a disponibilidade tecnológica, a gente faz cirurgia robótica, então a gente utiliza o robô da Vinci para fazer esse tipo de cirurgia com menos sangramento, incisões cada vez menores e o índice de complicações está cada vez menor. Para procurar um profissional com CRM específico. Exatamente, procurar o seu cirurgião especializado. Obrigado, brilhantemente. Obrigado, Paulinho. Eu que agradeço. Vamos para mais uma pergunta. O VT. Vamos acompanhar. Cirurgia metabólica é igual à cirurgia bariátrica? Muito bom, doutor. É igual? Na verdade é o seguinte, a cirurgia bariátrica é aquela cirurgia onde a gente foca, na verdade, apenas na perda de peso do paciente. Sim. Tá? Então, aqueles pacientes que têm um índice de massa acima de 35, ou com uma doença, com uma comorbidade, ou que tem um índice de massa acima de 40, ele tem indicação da cirurgia bariátrica. A gente, na verdade, vai focar na perda de peso e, com isso, ele vai melhorar aquela doença lá. A cirurgia metabólica, não. A cirurgia metabólica surgiu há cerca de 4, 5 anos. É basicamente a mesma cirurgia, só que a gente utiliza ela para pacientes que não têm esse índice de massa tão alto. Então, por exemplo, é um paciente diabético que tem um índice de massa de 30. Então, se ele é um paciente diabético, tem determinados critérios que ele vai ter que preencher, se ele já faz uso de medicação, se ele já é diabético há tanto tempo, tá? E aí a gente utiliza a cirurgia bariátrica para melhorar esse diabetes dele. Então, na verdade, a diferença basicamente entre cirurgia bariátrica e metabólica é que, na verdade, a cirurgia metabólica a gente utiliza ela para tratar uma doença, que seria o diabetes, só que o paciente acaba perdendo peso. Então, o foco principal é que vai ser a diferença. Na cirurgia bariátrica, o nosso principal foco é a perda de peso. Na cirurgia metabólica, o nosso principal foco é a doença. É a melhora do diabetes, é a melhora da hipertensão e o paciente acaba perdendo peso porque utiliza do mesmo procedimento cirúrgico. Inclusive, eu queria perguntar para o Fred, porque a gente está falando sobre as doenças corpóreas, físicas, mas a gente tem que cuidar da saúde mental. Fred, depois de um pós-operatório, se a pessoa não tem um acompanhamento
psiquiátrico ou psicológico, porque estão interligados, obviamente. Quais doenças podem surgir? Bem, podem surgir, se a pessoa não faz o acompanhamento e ela não entende que ela precisa seguir, né, os protocolos, seguir os profissionais, a equipe multidisciplinar, a própria depressão, porque o estilo de vida que ela tinha não vai ser o mesmo estilo de vida, ela não vai conseguir fazer as mesmas coisas, né? E isso é fundamental para que a pessoa tenha muita clareza, né? Então, o papel da psicologia também é um papel de psicoeducação, a gente também trazer todas essas questões, né? Muitas pessoas têm a fantasia que após da cirurgia bariátrica ela vai encontrar um grande amor, ou ela vai acontecer isso, ou vai conseguir aquilo, então essas crenças têm que ser trabalhadas. A compulsão por álcool, né, pode ser muito comum porque se tira o preenchimento, né, da fome emocional com o alimento e aí se busca prazer pelo álcool. Todo sentido, né? Canaliza para outra coisa, né? Canaliza para outra coisa ou para outras atividades, né, como compras, enfim. Sim, então, é possível sim, por isso que é fundamental a preparação com acompanhamento psicológico, psiquiátrico antes, para escolher um cirurgião que você sinta muita afinidade e confiança. Eu costumo falar que a gente casa com o cirurgião. Na verdade, a gente fala isso, que na verdade para o paciente a gente casa com o paciente. Depois que a gente faz a cirurgia bariátrica, a gente acaba se tornando, na verdade, o médico do paciente. Então, o paciente hoje me liga perguntando sobre Covid. Eu acredito, Porque, na verdade, a gente acaba se tornando o médico da vida dele. E aí estabelece uma outra relação. E aí, o acompanhamento. Quanto tempo vai durar esse acompanhamento psicoterápico? Vai depender. Vai depender do caso, vai depender da situação. Eu diria que terapia é uma coisa boa que todo mundo deveria fazer ao longo da vida. Eu também concordo. Aliás, a base para a felicidade passa pelo autoconhecimento, isso eu tenho certeza. Fundamental. Agora, a gente tem uma pessoa ilustre que vai fazer uma pergunta aqui. Ele tem mais do que direito de fazer. Ele serve a gente, faz café, ele que trouxe a pauta. Rodolfo, o que você quer perguntar? É o seguinte, a gente vê que a cirurgia, ela faz com que até, o senhor falou, tem casos 95% da diminuição, né, do estômago. E por que nós vemos casos onde as pessoas acabam voltando a engordar, assim, consideravelmente? Como que é? O estômago cresce novamente? O que acontece? Na verdade, isso é uma coisa que muitos pacientes perguntam, justamente se o estômago acaba dilatando em si, aquele estômagozinho. Na verdade, não é que ele não dilata, mas até saiu um estudo atualmente agora, eu estava discutindo isso hoje com um cirurgião amigo meu, que na verdade, nesse desvio de trânsito que a gente faz, onde a comida passa e ela não é absorvida, por incrível que pareça, as velocidades, que é o que fazem com que a gente absorva a comida, elas meio que aumentam muito de tamanho. Tá? Mas na verdade, o que acontece? O paciente que faz a cirurgia bariátrica, ele precisa entender que a cirurgia bariátrica não é um milagre. Então, eu falo isso para os meus pacientes que eu vou operar. O tratamento para a obesidade, seja para um paciente que tem sobrepeso e ele precisa perder 2 quilos, ou o paciente que tem obesidade grau 4 e precisa perder 100, o início é o mesmo. E para a vida inteira vai ser o mesmo. É mudança de hábito alimentar e mudança de hábito de vida com exercício físico. Isso ele vai ter que fazer a vida inteira. O paciente que faz a cirurgia bariátrica, ele vai ter essa perda de peso nesses 15, 18 até talvez 24 meses, mas se ele não fizer essa mudança, ele vai ter uma coisa que a gente chama de recidiva, não é nem de recidiva do peso. Então é preciso trabalhar bem isso no pré-operatório, antes mesmo do paciente operar, porque às vezes o paciente vem com essa ideia de que é um milagre. Eu vou operar, eu vou poder comer o que eu quiser pelo resto da minha vida e eu não vou engordar. Fantasia. E não é assim. Isso é uma fantasia. O paciente precisa entender que a cirurgia, a única coisa que a gente faz é dar arma para o paciente para sair daquele padrão de efeito sanfona, de ganha peso, perde peso, ganha peso, perde peso. Então a gente consegue tirar ele desse efeito sanfona, mas manter, ele vai ter que, na verdade, caminhar por pernas próprias. A arma a gente dá, mas é ele que vai ter que caminhar. Nossa, perfeito. Eu acho, Rodolfo, que até o Fred pode complementar isso, porque para ele andar com esse novo parâmetro de vida no dia a dia, ele vai precisar de boas condições mentais, né? Emocionais. A cirurgia ela não é um milagre, né? Ela foi como o próprio
o doutor Gustavo falou. É importante que a pessoa entenda que ela fez uma escolha de mudança de estilo de vida. E toda escolha, a gente tem os aspectos que são benéficos e a gente também tem que abrir mão de alguma coisa. Assim é todas as escolhas do trabalho, a escolha de fazer um procedimento estético, um cirúrgico, enfim. Então, as pessoas têm que entender que se você está disposto a mudar a sua vida, é fundamental que você também tenha profissionais e também tenha uma rede de apoio que te ajudem a fazer isso. Porque pessoas que estão em grupos sociais ou todos os momentos da família estão associados à comida, vai ter um estilo de vida totalmente focado a álcool, tudo. Com o passar do tempo, eu já conheço pessoas que fizeram a cirurgia, ficaram super magras, depois de 5 anos tiveram um reganho e ficaram um peso maior do que antes da cirurgia. Mas aí você vê uma foto, todo final de semana está com... maus hábitos. Né? Então, é entender que é um caminho e que é um caminho que você tem que seguir agora com uma nova mentalidade. Seguir com um novo modelo mental, com um novo mindset, com um novo estilo de vida. Maravilha. E, inclusive, gente, nesse tempo da pandemia, a gente viu que a obesidade foi desencadeada de uma maneira ainda mais perceptível entre a sociedade. E a gente tem um VT agora que vai ilustrar. Dá uma olhada. Você sabia que a obesidade está sendo considerada como um dos mais relevantes fatores de risco para desfechos severos relacionados ao coronavírus? Entre eles, hospitalização, demanda por ventilação mecânica e até óbito, inclusive em pessoas jovens. A obesidade está na frente até de problemas respiratórios e cardiológicos como fator de risco. E qual que é o problema disso? Doutor Gustavo? Na verdade, a gente viu que a pandemia, logo no início, ali em março, abril de 2020, a gente começou a ver que, na verdade, a quantidade de obesos que evoluíam para a forma grave de Covid era muito maior do que a população em geral. Tá? Isso, na verdade, foram feitos diversos trabalhos, a gente acabou vendo que, na verdade, o paciente obeso é um paciente que, por si só, ele já é inflamado, tá? Então, pelo fato dele já ter essa inflamação crônica, isso já predispõe para aquela tempestade citoquínica, porque para aquela tempestade inflamatória do Covid seja bem pior. Geralmente são pacientes que, além da obesidade, ele tem outras comorbidades, como diabetes, hipertensão, que aí pioram o risco em si das doenças respiratórias e do próprio Covid, tá? Então, na verdade, são uma junção desses fatores, do fato de ser inflamado crônico e justamente, principalmente, ele já vir com um quadro de doença, de uma comorbidade associada com um diabetes ou uma hipertensão arterial. Maravilha. A gente tem mais uma pergunta também. Vamos aproveitar e acompanhar o VT. Uma criança obesa necessariamente será um adulto com problemas de saúde? Muito boa pergunta, hein? Doutor, será? Na verdade, a gente vê não só o número de adultos crescendo, mas o número de crianças e adolescentes obesos está subindo cada vez mais. A criança obesa é um problema para os pais. Geralmente, se um dos pais é obeso, esse risco aumenta em 50%. 50%? De ser um adulto obeso. Então, na verdade, com aumento de ingesta de alimentos gordurosos, multiprocessados, atualmente é muito mais fácil você comer um alimento processado, rico em gordura, e oferecer isso para a criança, do que você fazer uma comida rica em frutas, verduras, tá? Com aumento também de brincadeiras online, celular, iPad, os videogames em si, começou a diminuir muito a quantidade de crianças que fazem essas atividades fora e exercício físico, então o sedentarismo aumentou bastante. Então, o paciente os pais precisam se preocupar, porque geralmente a gente vê cada vez mais uma quantidade de pacientes novos com quadros de doenças graves. Pacientes infartando com 35 anos, pacientes diabéticos com 30 anos, pacientes hipertensos com 25 anos. Então, geralmente, a criança obesa ela tende cada vez mais a ter realmente uma doença lá na frente. Agora, Fred, eu ia fazer justamente essa pergunta, porque às vezes a criança até ela pode receber o conselho dos pais, só que os próprios pais não conseguem resolver o próprio problema. Como que eles vão falar para a criança que ela tem que emagrecer? O comportamento, ele é aprendido. Então, a criança, ela não chega assim, eu quero um biscoito, uma bolacha, um chips, um açúcar. Né? A partir do estímulo dos pais, né, ela vai entendendo, né, vai sendo condicionada ao estilo de vida dela. Então, assim, como fazer com que os meus filhos eles se alimentem melhor, façam atividade física, desde que eu proporcione um ambiente que consiga modelar esse comportamento. E aí,
Se eu sou um pai que eu quero, então, estimular a saúde dos meus filhos, né, das crianças, então eu sou um pai e uma mãe que também pratica atividades físicas, que também estimule uma alimentação saudável. Existem profissionais de nutrição que fazem uma dieta para a família como um todo. Então, o comportamento da criança, ele é aprendido. Como ele é aprendido, vai depender de quais são os estímulos que eu vou dar nesse comportamento. Então, se eu tenho um estilo de vida que está associado a uma má alimentação, sem atividade física, com pouca hora de sono, você fica na frente, os pais ficam na frente do celular o tempo todo e não tem interação social, você vai ter uma repetição enquanto criança, que aí depois vai ser um adolescente, e a gente vai entender também que vai ser uma passagem muito sofrida pela questão do bullying, a questão do preconceito, e isso vai prejudicando, vai criando uma crença de baixa autoestima ao longo aí da vida. Eu quero pegar esse gancho também para perguntar, a gente falando de família, de filhos. Doutor Gustavo, e a questão da fertilidade, dos hormônios com a mulher que passa por esse procedimento? O que muda na vida dela? Na verdade, o que a gente vê é que a obesidade realmente ela está intimamente ligada com infertilidade. Então, geralmente, as mulheres que acabam fazendo a cirurgia, geralmente são mulheres que a gente que querem engravidar. Então, elas vêm, procuram, tem várias pacientes que procuram a gente justamente porque estão tendo problema de infertilidade por causa da obesidade. É importante o paciente saber que, na verdade, o ideal é ela não ter essa gestação nesses primeiros 2 anos. Então, até ela ter uma estabilidade de peso, para justamente ter toda a perda de peso que era necessária, tá? E é uma paciente que a gente vai ter que ter sempre constante dosagem de hormonal. Então, por isso que é o paciente que a gente casa. Então, a gente precisa ver toda a parte de vitamina, toda a parte metabólica e principalmente hormonal, que geralmente a gente dosa aí de 3 a 6 meses. 3 a 6 meses. Fred, você então foi submetido a isso, eu queria que você dissesse assim, com o coração também, igual eu perguntei para a Letícia, né? A gente é muito coração também na TV. Você, em algum momento, se arrependeu de ter feito isso quando você ainda estava se recuperando? Não me arrependi. Agora, tem, como todo processo, né, cirúrgico, tem dias que são mais difíceis, são mais delicados. Daí vem a questão do acompanhamento psicoterapêutico. Mas é importante que as pessoas tenham a consciência de que a cirurgia está muito associada à consciência que você vai ter do estilo de vida o novo estilo de vida que você quer adotar. Então, é muito perigoso que as pessoas, às vezes, elas entenderem que elas vão conseguir coisas incríveis na vida, ou um reconhecimento social a partir desse novo corpo, a partir dessa nova estrutura, né? Então, isso tem que vir muito para o nível da consciência e para o nível da conscientização. Eu estou feliz com o meu processo, né? Sigo aí a questão do estilo de vida saudável, mas também tenho essa preocupação para que as pessoas que têm aí, querem fazer o processo, querem percorrer o caminho da cirurgia bariátrica, tenham consciência também de toda a sua adaptação que você tem que fazer. Muito bem. Aliás, para esclarecer, para você não ficar mais com dúvidas, eu quero também perguntar isso para o doutor Gustavo. Quais são as complicações mais comuns, doutor? Geralmente as complicações, a gente divide aí geralmente em complicações do pós-operatório imediato, que geralmente podem ser de pneumonia, sangramento, infecção, que são coisas que podem acontecer. As complicações tardias, que geralmente os pacientes, principalmente que fazem cirurgia bariátrica, por causa dessa desabsorção, são pacientes que podem ter anemia, são pacientes que podem ter pedra no rim, podem ter pedra na vesícula, podem ter justamente perda de cálcio. Por isso é sempre necessário, eu sempre fiz, que ele precisa de um acompanhamento psicológico, acompanhamento multidisciplinar. Sim. Seja com psicólogo, seja com endocrinologista, seja com o próprio cirurgião. É um paciente que a gente vai ter que casar com ele, porque a gente vai ter que cuidar dele basicamente o resto da vida. Porque vai ser que nem carro, ele tem que cuidar, senão ele pode ter alguma complicação. Então, vai ter que fazer suplementação a vida inteira para justamente tentar evitar esses quadros de anemia, os quadros de deficiência de cálcio. Então, é um paciente que precisa sempre estar em contato com o seu médico e com sua equipe multidisciplinar. Muito bem. Fred, eu vou, aliás, fazer uma pergunta para ambos, né? Porque cada um vai responder com a parte em que é especialista. Ambos capacitados, profissionais, mas cada um tem uma especialidade. Pergunto primeiro para o Fred. Fred, a pessoa que tem ainda dúvida se vai fazer, se não vai fazer, o que essa pessoa tem que levar em consideração para tomar a decisão dela? Eu acredito que estudar bastante sobre o tema, entender bastante todo o percurso do caminho
E volto a dizer, né, qualquer procedimento cirúrgico é possível também de alguma complicação. Isso tem que se tornar consciente, isso tem que ser consciente, né? E a buscar os profissionais que você mais criar empatia, também buscar referências, desconfiar quando, né, se tem um mercado muito fácil das questões das cirúrgicas. Então, assim, por exemplo, do ponto de vista psicológico, não se vai buscar um laudo, né, para poder fazer o processo, mas sim a avaliação como deve ser feita de forma assertiva, correta e ética. E alguns psicólogos vão utilizar, inclusive, testes psicológicos para traçar a personalidade e as demais áreas. Então, faz parte da questão o medo, mas é importante para entender também qual é o seu momento e o que é a indicação médica para esse processo. Mas a busca dos profissionais é primordial. E também os familiares. Em algumas sessões, inclusive, pode ser convidado um familiar a participar, porque a questão da alimentação nas primeiras semanas precisa de apoio, em alguns momentos pode precisar de algum suporte. Então, em algumas sessões, dentro da avaliação, pode ser, inclusive, convidado a um familiar a participar dentro da sessão da avaliação psicológica. E é muito difícil fazer esse processo sem apoio. Sem apoio é difícil. Eu pergunto para o doutor Gustavo a mesma coisa. Doutor, também sobre o ponto de vista, né, clínico, a pessoa está em dúvida, o que ela deve levar em consideração? Primeiramente, ela precisa procurar uma equipe, procurar um cirurgião reconhecido, ir atrás, procurar sobre o pós-operatório, sobre o pré-operatório, conversar com quem já fez a cirurgia, tá? O apoio familiar é muito importante. Eu peço sempre para meus pacientes, antes da cirurgia, levar os familiares nesse pós-operatório imediato, principalmente durante a internação, que o paciente vai ter dor, vai estar em jejum, vai estar tomando líquido de pouquinho em pouquinho. Ele precisa de um apoio familiar, de alguém ali do lado para falar, para tirar ele, para pegar. Ele vai estar com dor, não vai querer andar. Então, para alguém caminhar junto com ele. Então, é importante ele tirar todas as suas dúvidas, ir atrás de informação, procurar saber sobre doenças, sobre as complicações e justamente ter um acesso à melhor equipe possível, principalmente com a empatia do seu médico, para tentar tomar a melhor decisão. Medo é normal ter, mas a saúde é melhor. Que bom. Olha, gente, eu quero agradecer imensamente a participação desses dois profissionais que responderam do ponto de vista técnico, mas também com toda a humanidade. A gente quer levar em consideração que você é uma pessoa que ama assistir a programação e que você teve a oportunidade agora em rede nacional de esclarecer as principais dúvidas. Doutor Gustavo, muito obrigado pela gentileza, por ter vindo. Que Nosso Senhor sempre te proteja nessa linda missão que tem de também auxiliar as pessoas a recuperar de saúde. Obrigado a você, padre. Foi um prazer estar aqui. Eu espero ter esclarecido todas as dúvidas. Fred, muito obrigado também pelo seu trabalho brilhante de fazer com que as pessoas vivam mais felizes e descubram até o sentido depois de uma cirurgia desse porte a continuar caminhando bem. Obrigado. Obrigado pelo convite e até uma próxima oportunidade. E a gente quer agradecer a vocês. Puxa, tem uma notícia que eu tenho que dar agora. Nós estamos ao vivo em Rede Nacional. Gente, Milton Gonçalves, ícone da TV brasileira, morre aos 88 anos, vítima de uma complicação de AVC. É muito triste a gente ter que falar isso, mas aconteceu. Eu estou recebendo aqui agora, olha só, gente, a foto então do Milton Gonçalves, a família, nossa solidariedade, nossas orações, toda nossa certeza de que o Milton está com Deus e eu me comprometo a rezar também no Santo Terço, daqui a pouco, às 6 da tarde, ao vivo, pelo Milton. Quero agradecer a vocês que participaram também conosco e a gente encerra o programa de hoje com um clipe da música Reza, da Rita Lee. Nós vemos daqui, e a gente vai se ver daqui a pouquinho, no Santo Terço, ao vivo às 6 da tarde e no Santo Terço dos Filhos do Pai Eterno, às 8 da noite. Boa tarde, fiquem com Deus. Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba, Deus me salve da sua praga, Deus me ajude da sua raiva, Deus me imunize do seu veneno, Deus me poupe do seu fim, Deus me proteja da sua inveja, Deus me defenda da sua macumba, Deus me salve da sua praga, Deus me ajude da sua raiva, Deus me imunize do
seu veneno. Deus me poupe do seu fim. Deus me acompanhe, Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dê força, Deus me perdoe por querer. Que Deus me livre e guarde de você. Deus me acompanhe, Deus me ampare, Deus me levante, Deus me dê força, Deus me perdoe por querer. Que Deus me livre e guarde de você.